Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. Se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel, de onde surgiu a esposa de Caim? É certo que as Escrituras não mencionam o nome da mulher de Caim e nem a sua procedência. Porém, devemos nos lembrar que a terra já tinha começado a ser povoada quando ele se casou. Com certeza, naquela altura dos acontecimentos, havia muito mais do que apenas 5 pessoas, inclusive outras mulheres, além de Eva. Vamos lá. Adão, Eva, Caim e Abel. Então Caim matou Abel e foge para uma terra distante, Nod, e se casou com uma mulher. Ficou confuso? Quem é essa mulher? Cidade de Nod? Outros homens? A Bíblia responde. Como sempre, amados irmãos, vamos ver à luz da Bíblia. Quem foi Caim? Caim foi o filho mais velho do casal Adão e Eva. Ele era irmão de Abel e Sete, e de mais outros irmãos que a Bíblia não menciona seus nomes e nem mesmo dizem quanto eram. A história de Caim reflete muito bem os terríveis efeitos da queda do homem. Geralmente, é aceito que o nome Caim significa obter ou possuir, do hebraico gana, porém no original, em sua forma exata, é Gaim, e também pode significar lança ou ferreiro. A profissão de Caim era lavrador da terra. A história de Caim e Abel é a oferta recusada. Caim foi a primeira pessoa que mostrou o quão perverso o homem poderia ser após a entrada do pecado no mundo. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Oferta esta que era do fruto da terra. Seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Deus atentou para a oferta de Abel, porém, para Caim e sua oferta o Senhor não atentou. Então ele ficou fortemente irado e foi alertado por Deus de que se fizesse o bem, ele seria aceito, mas se não fizesse, o pecado já o ameaçava a porta. Está em Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 7. Caim não conseguiu dominar sua natureza caída. Ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo e lá atacou e o matou. Por que a oferta de Caim então foi recusada? A Bíblia não esclarece de forma explícita o motivo exato pelo qual a oferta de Caim foi recusada. Todavia, alguns textos bíblicos nos fornecem alguns detalhes importantes sobre esta questão. Os intérpretes tentam explicar essa recusa divina com pelo menos 3 possibilidades de interpretação. A primeira sugestão defende que Abel ofereceu o melhor que possuía, ao contrário de Caim. O texto bíblico diz que ele trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, enquanto Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Está em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4. A segunda sugestão é que Caim trouxe uma oferta onde não houve derramamento de sangue. Por causa disso, supostamente, ele teria se passado como um homem justo, que não necessitava de qualquer sacrifício pelos seus pecados. Essa hipótese assume a condição de que Deus previamente havia instruído o homem sobre o tipo de oferta que deveria ser apresentada para fazer expiação pelos pecados. Logo, Caim então teria desobedecido essa instrução divina. Gênesis 4:3 parece indicar que a prática de oferta e sacrifício a Deus já era habitual para eles. A terceira possibilidade defende que a atitude de Caim estava errada em seu interior, em relação à sua comunhão com Deus. O escritor de Hebreus diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim. E por sua ira invejosa, Deus o censurou. Hebreus 11:4. O que você pode ver aqui, amados, é que a ideia de Abel, que ele passou a Caim, é que eles voltassem a ter contato com Deus. Porque desde que Adão e Eva saiu do paraíso de Éden, eles nunca mais tiveram contato com Deus. Então Abel teve essa ideia de fazer um sacrifício para chamar a atenção de Deus. No meu pensamento, Abel acertou, porque quando Adão e Eva pecou e diziam eles mesmos que estavam nulos, começaram a enxergar isso nele,
Ali, na verdade, o primeiro sacrifício foi feito por Deus, porque ele teve que matar um animal para cobrir Adão e Eva, como a vestimenta. Então, o que eu vejo, a minha interpretação, é que Abel, de forma espontânea, fez dessa forma, trouxe um sacrifício. Então, por isso agradou a Deus. E não é verdade que Deus não respondeu Caim. Ele respondeu sim, vendo o coração de Caim e o orientando. Não respondeu devido à oferta, mas Deus fez contato com ele. Deus não falou com Abel, mas Deus falou com Caim. Olha que importante foi para Caim. Porém, ele não deu atenção a isso. Então, amados, fica aqui uma sugestão. Fique com os ouvidos atentos e o coração aberto para Deus. Porque quando Deus está falando com você, ainda que seja uma correção, é sinal que Ele é seu Pai e que Ele te ama. Outro detalhe, Caim era ímpio? Sem dúvida a oferta de Caim foi rejeitada por Deus porque ele era ímpio. Gênesis 4:7, lemos sobre como Deus o exortou. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, sabe que o pecado o ameaça, a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Este versículo revela claramente a inclinação humana de Caim para o pecado. Combinado a isto, está o que é dito pelo escritor de Hebreus, do livro de Hebreus, de que a oferta de Abel foi apresentada pela fé, ao contrário da oferta de Caim. Está em Hebreus 11, versículo 4. Além do mais, Gênesis 4, versículo 3, realmente parece estabelecer um contraste entre o fato de Abel ter oferecido o melhor que tinha, enquanto Caim ofereceu simplesmente uma oferta dos frutos da terra. É possível que o autor de Gênesis tenha procurado revelar com essa expressão que a oferenda do irmão Abel não partia das suas primícias. Portanto, considerando todas essas informações, podemos concluir que a oferta de Caim foi rejeitada por causa da sua intenção pecaminosa. Ou seja, sua atitude errada, o problema de Caim era a superficialidade com as coisas de Deus. E isso nós temos que fugir, amados. Essa questão de sermos superficiais, melhor dizendo. Muitas vezes estamos ali com o corpo, mas não estamos inteiramente com o coração aberto, com a nossa alma e com o nosso espírito ligado a Deus. Em outras palavras, Caim tinha aparência de religioso, mas a sua adoração era apenas uma formalidade. Seu coração não era totalmente devotado a Deus e não havia sinceridade nele. Ao invés de gratidão, ele encarava o culto a Deus como obrigação. Então, é esse perigo que eu alerto para nós também. A vida de Caim serve para nós. Nós possamos entregar a Deus uma verdadeira adoração. O próprio Cristo disse, mas a hora é agora. E é chegada essa hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas muitas pessoas estão adorando a Deus apenas por formalidade. E o seu coração não está totalmente inclinado a Deus. Falta sinceridade. Então, amados, que nós possamos corrigir isso na nossa vida. Após Caim matar Abel, o escritor e historiador Flávio José, em sua obra de Antiguidades Judaicas, afirma que após Caim ter fugido, ele teria ficado ainda mais perverso e teria usado de violência para se apoderar de bens alheios com o objetivo de enriquecer-se. Ele também reuniu um grupo de homens maus, do qual foi o líder. Juntamente com esses homens, Caim teria cometido toda espécie de crimes. Joséfo atribui o próprio Caim à condição de ser o primeiro homem a estabelecer limites para a divisão de propriedades e inventar pesos e medidas. Uma pausa. Caim se casou? Cidade desenvolvida? Como assim? Não fica estranho se era Adão, Eva, Caim e Abel? Como ele ia se casar? E qual cidade ele encontrou que já havia civilização? Quem foi então essa mulher de Caim? A resposta está na genealogia, que não são completos. Não são listados todos na genealogia, somente os primogênitos e pessoas de grande relevância na história. Mulheres são raros aparecimento na genealogia devido à sociedade da época. Era patriarcal. Gênesis 5:4 diz assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ao todo não sabemos a quantidade de filhos que Adão e Eva teve.
nem sabemos a quantidade de homens nem mulheres, mas por tanto tempo de vivência podemos imaginar que tiveram cerca de 50 filhos por aí. Sete é um personagem de relevância, porque dele vem Noé e toda a geração dos escolhidos, Abraão, Isaac, Jacó, e segue por aí. A linhagem de Sete é a linhagem escolhida por Deus. No texto, disse que tiveram filhos e filhas, mas não diz quem são e quantos eram. Então isso deixa bem claro. Antes de chegar à mulher de Caim, vamos ver o que Caim disse a Deus. Gênesis 4,14. Após ele ter matado o seu irmão Abel, ele disse: hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Então, observa as pessoas que poderiam vingar a morte de Abel. Gênesis 4,15, Deus responde a Caim. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus estabelece que já existiam pessoas, por isso teve que colocar o sinal em Caim. Parece para que ninguém o ferisse. Não parece estranho? Quem são essas pessoas? Entre o nascimento de Caim e Abel existe um grande intervalo não narrado na Bíblia. Em Gênesis 4, 1 e 2, não menciona a infância de Caim e Abel. Já são citados adultos. Não é interessante a Bíblia falar de infância, como também não menciona a infância de Jesus no Novo Testamento. Só uma passagem breve que aos 12 anos ele estava ensinando ao templo. Além de citar os irmãos adultos, ambos já tinham profissão. Caim, lavrador da terra, e Abel, pastor. Então você vê que existe aí todo o espaço do nascimento de Caim e Abel até eles como adultos. São citados na Bíblia, nascimento e depois eles como adultos. Não tem nada de adolescência, não tem nada do período infantil. Em Gênesis 4, 1 e 2, observe que o texto diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim um agricultor. Em outras traduções falam de outras maneiras, como com a ajuda do Senhor tive um filho, finalmente agora tive um filho varão. Então existem algumas traduções diferentes, sugerindo que poderia ter nascido anteriormente mulheres. Reparou que Eva, ela agradece a Deus que com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Ela agradece a Deus, ela faz um agradecimento a Deus aí. O que pode ter acontecido de ter nascido mulher antes, porque o Caim é o primogênito, mas nós não sabemos se ele é o primogênito dos homens. Por que isso? Pode estar confuso, mas eu vou explicar. Sugerindo que poderia ter nascido realmente anteriormente mulheres, conforme mencionamos, as mulheres não eram contadas. Observe que Jacó teve 13 filhos, porém todos dizem 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Mas Jacó teve 13 filhos, porque Jacó teve uma filha chamada Diná, não mencionada nas tribos, ou algo importante para a sociedade patriarcal. Então existe essa tradição desde a antiguidade, que as mulheres não eram contadas, e pessoas que não tinham grande relevância no cenário também não participavam da genealogia e nem era contada. Observe também a ordem de Deus a Adão e Eva, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e a sujeitai e dominai sobre peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então
entre o nascimento de Caim e Abel até a sua vida adulta, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, os filhos e filhas de Adão e Eva, não citados na genealogia, criaram as cidades ao redor, como a terra de Nod. Então entendemos naturalmente que Caim casou-se com uma parente, o que era natural naquela época. A questão de lei sobre o casamento só aparece em Moisés, em outra geração lá na frente, não se aplica ao tempo de Adão e Eva, porque só poderiam multiplicar através de casamento entre parentes. Então a esposa de Caim era parente dele. Dos filhos e filhas geraram um povo de onde vem a mulher de Caim, o primogênito. Então, Adão, Eva geraram filhos, Caim, Abel e filhas. Desse povo surgiram as pessoas que poderiam matar Caim. E desse mesmo povo, Caim casou-se e teve filhos. Então, irmãos, assim começou a humanidade e o desenvolvimento. Lembra que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse? Como que o povo de uma outra região ia saber sobre essa história? Naquela época, nós não tínhamos um WhatsApp, nós não tínhamos telefone e muito menos um e-mail. Como que eles saberiam então da morte de Abel? Que Caim matou Abel, cometeu um assassinato. É porque todos se conheciam e todos eram descendentes de Adão e Eva. Então, irmãos, assim começou a humanidade. A teoria mais próxima do correto é essa. As outras teorias não têm base bíblica nenhuma, como que Deus criou outros seres humanos, outros homens, ou Deus criou uma mulher somente para Caim. Isso não é uma verdade. Então, amados, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos compreender a cada dia mais a Tua Palavra. Abra os nossos olhos espirituais e nos dê discernimento, entendimento para cada versículo. Seja vida para as nossas almas e luz para os nossos caminhos. Afasta de nós toda distração e dúvidas. E enche-nos com a Tua presença, para que a Tua palavra sagrada não seja apenas lida, mas verdadeiramente vivida em nossos corações e em nossas vidas. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a aplicarmos o ensinamento de Deus e crescermos na fé e no amor. Seguir de fé em fé, de glória em glória e santificação em santificação. E para que possamos seguir a cada dia mais a vontade do Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus. Preciso ouvir as tua voz, falando ao meu coração, a atuação da palavra. A tua voz é poderosa, inunda todo o meu ser. A tua voz é majestosa, reina sobre mim. A tua voz é como fogo que queima meu coração. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, preciso ouvir a sua voz, falando ao meu coração, a atuação da palavra. A tua voz é poderosa, inunda todo o meu ser. A tua voz é majestosa, reina sobre mim.
ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo. Quero ouvir a tua voz. Senhor, tu és santo. Tu és santo. Quero ouvir a tua voz.